Muito boa noite a todos. Estamos aqui hoje reunidos mais uma vez para o nosso estudo, para a nossa sementeira de conhecimento, de sabedoria, de trocas felizes, de muito amor. É isso que temos visto realmente ocorrer nesse grupo. E hoje, para o nosso estudo, gostaria de iniciar, né, com a nossa mensagem inicial. Vai ser trazida pela Ellen. Ellen, por gentileza. Ellen, A Ellen tá no mudo. No mundo, tá? Ai, agora. Boa noite a todos. Ah, Agora desculpa, tô foi. confundindo. Agora foi, né? Tá. Então vamos lá. Foi. Ave Maria é do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. gratidão, Ellen. Linda mensagem. Maria nos toca profundamente. Silvia, você pode fazer a nossa prece, por favor? Com prazer. Queridos amigos, queridos irmãos, querido Deus, amado Mestre Jesus, neste momento que iniciamos o nosso estudo, com o coração aberto e agradecido por estarmos aqui juntos, reunidos, para compreender as lições que a nossa querida irmã Grace irá nos trazer sobre o livro O Céu e o Inferno, que possamos com humildade e sabedoria absorver os ensinamentos que nos conduzem a um caminho de paz, de perdão e de caridade. Nesse momento, elevamos os nossos pensamentos por todos os nossos irmãos que enfrentam conflitos, guerras ao redor do mundo, pedindo que a luz da paz e do entendimento toque cada coração, transformando a dor em reconciliação, em conversa, em solidariedade, e o sofrimento em aprendizado. Pedimos também, Senhor, que derrame suas bênçãos de saúde à nossa querida irmã Grace e a todos nós aqui presentes, a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos e irmãos menores, a todos os nossos amigos que não puderam estar aqui presentes, que possamos seguir firmes em nossa caminhada, com fé, coragem,
Pedimos ainda as nossas melhores vibrações, uma prece especial para o nosso querido André, que acaba de chegar ao nosso mundo, abençoando com muita saúde, com muita luz, que ele cresça rodeado de muito amor e carinho, sob as bênçãos de Deus, que seus pais, Aninha e o Daniel, sejam fortalecidos em sua jornada, em sua missão de educar esse espírito que lhes foi confiado. Que o irmãozinho Mateus encontre em André um companheiro de vida, compartilhando laços de afeto, de amor e harmonia. Que a paz de Jesus possa permanecer sempre conosco. E pedimos a bênção para iniciar esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Nosso André agora, a ovelhinha baby, né? Como costumo brincar de chamar entre nós. Se Deus quiser, Jesus vai guiar, né? E essa família vai conduzi-lo com muito amor, com muita sabedoria. E quem sabe, né, no futuro não estará ele integrado um pouco mais junto do nosso grupo. Grupo de estudos, grupos de amigos, grupos de pessoas, né, de corações reunidos em torno dessa causa também. Bom, gente, estamos aqui reunidos para mais um capítulo, né? Capítulo sobre os espíritos felizes, na segunda parte de O Céu e o Inferno. Vimos que a primeira parte trouxe aqueles conceitos, aquelas teorias sobre a vida do espírito, né, após o desencarne, a morada para alguns, então as ideias de céu, de inferno, de purgatório. E agora, nesse segundo momento, na segunda parte da obra, vamos trabalhar os exemplos, as evocações realizadas por Kardec de alguns espíritos, eles trazendo sobre sua situação, né? Como foi a passagem para o mundo espiritual, como eles se viram, o que sentiram, o que conheceram, e nos trazendo todo esse conhecimento de acordo, claro, com a possibilidade de cada um, com a compreensão de cada um. Então, ao longo desse capítulo dos Espíritos Felizes, nós vamos ver que, embora todos sejam classificados por Kardec como espíritos felizes, ou seja, aqueles que tiveram uma passagem um tanto mais tranquila, que o período de perturbação praticamente não existiu para eles, ou foi muito curto, só que, ainda assim, vamos poder observar ao longo dos relatos algumas pequenas diferenças. Então, alguns vão relatar que experimentaram alguma dor, outros nem tanto, outros que não sentiram absolutamente nada. Então, são pontos que, ao final do capítulo, depois que trouxermos, né, nossas colaborações, cada um trazendo um relato ao seu modo, nós podemos fazer essa ponderação já no finalzinho, né, para trazer essa compreensão geral. E nessa nova dinâmica do estudo, combinamos de que a cada caso fosse tratado por algum dos membros do grupo, né, que deveria ler sobre o caso, escolher, ler, trazer suas contribuições, relata se o caso, pode fazer do seu modo. Quem preferir pode ler, quem preferir pode contar com suas palavras, traz os pontos principais ou aquilo que lhe tocou. Penso que um ponto que é notório em muitos casos vai ser a identificação. Não sei vocês, mas em algumas leituras é impossível não nos imaginarmos naquela situação. E se fosse eu? Será que eu estaria vivendo também, experimentando essas experiências e esses sentimentos? Será que eu estaria nessa condição? Melhor? Pior?
Então, até mesmo esse crivo de comparação é um ponto a mais de aprendizado, né, de reflexão para todos nós. E se vocês estiverem à vontade, sempre que o coração pedir, a intuição, mesmo o desenvolvimento para o conhecimento, estejam sempre à vontade para abrir o microfone, para a gente conversar, para debater, porque isso faz parte mesmo, né? Todo esse processo de aprendizado, de reflexão. Então, para o primeiro caso, né, do senhor Sanson, por gentileza, Ellen não, né? A Gisele ficou com esse caso, Gisele. Sim, minha querida, isso mesmo. Eu agradeço a oportunidade de poder colaborar. Eu vou falar, apesar de não estar na ordem, mas acho que como eu já estou aqui falando, eu acho que a sequência fica melhor eu falando do senhor Senson, depois do senhor Jobar e depois do senhor Van Duster. Não sei se a minha pronúncia está muito boa, mas é isso que tem para hoje. Eu vou optar por fazer da seguinte forma. Eu vou, inicialmente, fazer as minhas considerações do que eu entendi, do que eu consegui absorver, e vou depois ler. Eu acho que é importante, até porque, no meu caso, às vezes eu tenho dificuldade com algumas palavras, então acho que é importante, vai ser até importante para a gente absorver, ler algumas passagens aqui de cada caso. Analisando esse capítulo que o Kardec trouxe, falando dos espíritos felizes, eu me lembrei, me reportei ao Livro dos Espíritos, quando ele fala da escala espírita, e ele coloca que, geralmente, na escala espírita, existem três grandes grupos, né? Os grupos se dividem em grandes grupos e depois eles se subdividem. E nessa subdivisão eu consegui perceber, até pelo que a Grace falou, da peculiaridade de cada espírito, do que cada um sentiu. Em alguns momentos eu senti que eles estavam nos espíritos, todos nos felizes, mas alguns nos imperfeitos, pseudo-sábios, bons espíritos. Foi meio que transitando aí em algumas passagens. Então, acho que é difícil até para a gente dizer exatamente em qual cada um estava, mas, de toda forma, na minha impressão, eu senti essa proximidade que você também falou, de a gente ter essa esperança, né, de que buscando fazer o melhor, buscando fazer o bem, a gente pode transacionar nos mundos da melhor forma possível. E não simplesmente, como a gente estudou durante todo o livro, aquele entendimento dos dogmas, né, das religiões ancestrais, a heteronomia de trazer sempre aquele sentimento de peso, aquele sentimento de dúvida, de sofrimento. A gente pode também vislumbrar e ter esperança de que essa passagem seja de uma outra forma, né? De uma forma melhor, conforme a gente se propõe, cada um a se melhorar, né? Que é isso que é importante. A gente entender e buscar, lógico, cada um sempre vai ter suas dificuldades e a gente às vezes não consegue a gente está aqui justamente porque nós somos perfeitos, né? A gente vai ter os nossos momentos de idas e vindas entre o bem e o mal, mas o importante é a gente sempre perseverar, sempre buscar esse caminho do bem. Quatro coisas, na realidade, me chamaram a atenção, que eu achei que é comum aos três casos que eu li. Primeira coisa é que eles sempre analisam, reanalisam a vida, né? Avaliando o que foi feito de bom, o que foi feito de não tão bom, o que pode melhorar. Em todos os casos eu percebi
esse primeiro impacto, né, de fazer essa reanálise. A segunda coisa é que esses espíritos, eles não são perfeitos. A gente muitas vezes procura uma perfeição que não é desse momento. E eu acho que isso é importante a gente também entender, né? A gente ter um pouco, não que a gente vai deixar de buscar ser melhor, mas sim de entender que em cada momento a gente vai ter uma dificuldade e procurar dentro das nossas possibilidades é, a gente trabalhar essas possibilidades. Então, nas três histórias que eu li, eu senti essa proximidade de entender que tem momentos que a gente vai fazer o melhor e vai conseguir, tem momentos que a gente não vai conseguir, e não somente pensar que a gente vai para o inferno, que a gente vai para o umbral, que é muitas vezes o que aí fora a gente ouve, né? Então, quando a gente se dá essa oportunidade de estudar um livro tão maravilhoso quanto esse, a gente começa a se sentir menos pesado, a gente consegue sentir a leveza que deveria ser a gente pensar no nosso lado espiritual. A minha terceira consideração eu observei e achei muito interessante o método do Kardec, né? É sempre um elo, né, de ligação entre tudo que foi feito. E lógico que ele estava sempre instruído, né, e amparado pelos espíritos, mas observar esse método científico que ele usou da observação, de fazer as perguntas, é, fazendo com que tudo se encaixe, né? Então, o que você lê no livro dos espíritos, você observa aqui mais para o final, no final do Pentateuco, com o céu e o inferno, eu achei muito assim didático, né? Esse critério da ciência, essa fé raciocinada que realmente nos faz ter cada vez mais certeza dessa fé que a gente busca tanto, né? Que a gente quer fortalecer e que é o que é um dos pilares que vai nos fazer ir para a nossa verdadeira vida, né, que é a vida espiritual, dessa forma mais leve. E o quarto ponto que eu observei foi sempre os relatos de amizade, né, de apoio, tanto de quem está aqui no plano material, quanto de quem nos espera no plano espiritual, né? Os amigos torcendo, tantos que estão aqui torcendo para quem vai para o outro lado, e quem vai para o outro lado sempre dando apoio e dizendo que vai sempre estar junto nessa caminhada terrena que é tão desafiadora, né? Eu achei isso muito consolador, né? E às vezes a gente na nossa vida a gente se sente sozinho, né? Tem momentos da vida da gente que cada um tá com seus problemas, com suas questões, na sua correria, e muitas vezes a gente se sente sozinho. E lendo esses relatos, eu senti um quentinho assim no coração de saber, né? Que esses amigos, saber que esses amigos estão do nosso lado, torcendo por nós, é, buscando e nos intuindo sempre para fazer o melhor. Recentemente eu até coloquei no grupo, e depois até o Rafael falou que ele conhece a música do Mentor Espiritual. Eu sempre que leio essa música que me toca tanto o coração, é uma letra, né, da música que me toca tanto o coração. Toda vez que eu olho para ela, que eu estou num momento difícil, eu olho para ela e eu sinto o meu mentor do meu lado, me trazendo esse amparo que às vezes a gente precisa e por conta das correrias, materialmente falando, os nossos amigos às vezes não conseguem, né? E se a gente pensar espiritualmente falando, esse apoio sempre vem através da prece, através de um sentimento sincero de amizade e de amor. Então isso foi algo assim que deu aquele alívio no coração, né? E todos os relatos que eu li, eu senti esse esse apoio, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. E aí, feitas essas primeiras considerações, eu vou começar aqui com o caso do Sr. Sanson, que é o primeiro caso do capítulo.
O Sr. Sanson, ele foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, ele faleceu em abril de 1862. Ele sofreu muito com a doença e como ele já estava com essa doença há um ano, padecendo muito com ela, ele deixou uma carta solicitando que os amigos fizessem, ele queria contribuir, né? Então, que os amigos fizessem a evocação do seu espírito para que ele pudesse contribuir e relatar das impressões dele, do que ele via lá do outro lado, do lado espiritual. Ele deixou essa carta, até achei interessante que ele colocou aqui que ele dá uma autorização e pedido como uma espécie de autópsia espiritual. E ele falando que, apesar do pouco adiantamento dele como espírito, ele queria, né, contribuir colocando as impressões dele. E aí, logo em seguida do falecimento, antes do sepultamento, foi feita a primeira evocação. Tanto que no relato consta que ele estava se sentindo muito fraco, estava se sentindo trêmulo, mas essa primeira comunicação ocorreu e permitiu que fosse feitas as primeiras perguntas. Ele coloca a primeira pergunta, né, já que ele sofria tanto com as dores, Kardec queria saber como que ele estava passando, se as dores tinham acabado e quais as sensações que ele estava tendo naquele momento. E aí a resposta dele foi: a minha situação é ditosa, porquanto nada mais sinto de minhas antigas dores. Encontro-me restabelecido e sinto-me como novo, como diz entre vós. A passagem da vida terrestre para a vida dos espíritos foi inicialmente incompreensível para mim, porque fica-se algumas vezes vários dias sem lucidez. Antes de morrer, porém, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe que eu pudesse falar àqueles que amo, e Deus atendeu-me. E aí, a próxima pergunta é: após quanto tempo recuperou a lucidez das ideias? Aí ele disse que foi após 8 horas. Deus, repito, deu-me prova de sua bondade, julgando-me digno o bastante, e eu jamais poderei agradecer-lhe o suficiente. Realmente, né? Porque geralmente a gente estuda que demora-se algum tempo, né? Então, 8 horas depois, foi um tempo bem curto, né? Para que ele pudesse. Então, isso já é um indício da bondade dele, do espírito mais adiantado que ele é. E aí a próxima pergunta: está bem seguro de não pertencer mais a esse mundo? Como se certifica disso? E aí ele fala que certamente ele não pertence mais a esse mundo, mas estará sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, para pregar a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Depois ensinarei a verdade, a verdadeira fé, a fé espírita, que deve enaltecer a crença do justo e do bom. Estou muito forte e, em uma palavra, transformado. Então, aqui a gente já começa a perceber, né, dessa amizade e dessa sincera vontade de contribuir, né, com os amigos aqui que estão encarnados, né? Aí a próxima pergunta seria como ele vê o corpo dele, né? Que efeitos que o corpo dele sofreu. Aí ele: meu corpo pobre e ínfimo, despojo. Tu deves voltar ao pó, enquanto eu guardo a boa recordação de todos que me estimaram. Aí ele agradece no final: obrigada, meu corpo, purificasse meu espírito e o sofrimento 10 vezes bendito. Garantiu-me posição bem feliz, já que disponho de imediato da possibilidade de vos falar. Então, às vezes a gente reclama, né? Ai, tô com dor disso, tô com dor daquilo, tô sofrendo disso, tô sofrendo daquilo. Mas, na verdade, o corpo é um instrumento, né, para que a gente possa depurar também muitas coisas, né? Então, realmente, essa gratidão pelo corpo que possibilita com que ele viva essa experiência material, eu também achei bem,
bem bonito, né? É uma lembrança muito, muito importante que a gente tem que realmente agradecer essa oportunidade. Aí vem a próxima. Conservou o senhor sua consciência até o último momento? Aí ele falou que sim, que conservou todas as faculdades, mesmo sem ver, por dia, no entanto, pressentir. Toda a minha existência desenrolou-se em minha memória e meu último pensamento, minha última súplica, foi a de poder vos falar, o que faço agora. Na próxima pergunta, tem o senhor conhecimento do que pretendo dizer diante do seu túmulo? Aí ele fala que sim, que ele tem a ciência e tem uma grande satisfação. Então ele já previa o que ia ser dito, porque como espírito ele tem outras faculdades para poder, é, não é só a palavra, né? De outras formas ele consegue se comunicar e receber essa comunicação também é de outra forma. Aí, o que aconteceu? Houve uma segunda invocação. Alguém tem alguma coisa, gente, para quem sentar? Acho que não, né? Gi, tô adorando. Ah, Muito bom. então tá bom, se tá adorando. Se uma tá adorando, já tá ótimo. Duas. Então tá 3, bom. 4. Obrigada, amigas. Vocês estão me dando força, isso é muito importante. Vai firme, Gi. Você está indo É, muito bem, nos trazendo boas reflexões. Você está falando e eu já estou voando no pensamento e nas tuas meditações. Vai em frente. então tá bom. Bom, aí, em 25 de abril de 62, teve a segunda invocação, porque como ele tinha acabado, né, de desencarnar, ele estava ainda se recuperando, foi esse o combinado, né, que depois ele viria trazer mais contribuições. Aí, eu não vou ficar pegando todas as perguntas, vocês perceberam que eu estou dando uma pinçada aqui, mas na quarta, eu achei interessante. O senhor descreveu com luminosa clareza a passagem da vida para a morte. Disse que no momento em que o corpo exala o último suspiro, a vida se desfaz e a visão do espírito encarnado se extingue. Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa ou de dor? Eu confesso que esse era um dos meus. Eu acho que muita gente pensa isso, né? Uma das minhas preocupações, né? Será que a gente sente alguma coisa, né? Claro que cada espírito, a gente aprendeu isso também, baseado, no seu adiantamento moral, vai sentir ou não dor, né? Mas o que eu fico sempre muito grata em todo esse estudo é de saber que a gente tem a possibilidade de fazer isso ser melhor, né? Isso só depende de nós, depende de cada um, né? E aí ele colocou aqui a impressão dele, né? Sem dúvida, porquanto a vida é uma sucessão de dores, sendo a morte o remate de todas elas. Daí advém uma violenta ruptura, como se o espírito tivesse que fazer um esforço sobre-humano para libertar-se do seu envoltório. Esforço que absorve todo o ser, fazendo perder a noção do que lhe acontece. Aí aqui no livro tem como se fosse uma nota, né? Tal não é a regra geral, que foi o que eu comentei agora, né? A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar e que a separação ocorre sem esforço naqueles que chegam a um certo grau de desmaterialização. E aí, já me adiantando nos próximos, já tiveram sensações diferentes. Então, por isso que o relato de cada espírito como exemplo é muito didático para nós, né? Para que a gente possa perder um pouco daquele nosso receio de que a gente vai arder no mármore do inferno, né? Os cinco aqui. Se existem espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, no caso do materialista, que acredita que para ele tudo se acaba nesse momento? Seguramente, uma vez que o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes com ele habitou-se.
e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente, porquanto sabe o que o espera. O sofrimento moral é o mais forte e sua ausência no momento da morte é um alívio muito grande. Aquele que não crê assemelha-se ao condenado à pena capital, cujo pensamento vê o cutelo e o desconhecido, a semelhança entre esta morte e a do ateu. Então, conforme a gente vai se dando a oportunidade de se dando a oportunidade de fazer essa reforma íntima, esse melhoramento moral, quanto mais a gente se ajuda também nessa passagem, né? Isso vai ficando cada vez mais nítido. Aí a próxima para complementar. Haverá materialistas endurecidos o bastante para crer seriamente que no momento supremo mergulharão no nada? Sem dúvida, há os que acreditam no nada até o último momento. No momento da separação, no entanto, o espírito examina profundamente sua vida, apoderando-se dele a dúvida que o tortura, porque se pergunta em que se vai transformar. Deseja entrever algo, mas não consegue. A separação não se pode processar sem tal impressão. É que eu penso às vezes daquelas pessoas, né, dessas pessoas que não acreditam em nada maior, quando elas sofrem um sofrimento aqui, eu acho muito triste porque você não tem um consolo, né? A mesma coisa, acredito que seja essa situação, indo para o mundo espiritual, né? Porque a pessoa que não tem não acredita, né? Ela vai ficar muito, não sei se a palavra seria perturbada, mas ela vai ficar muito confusa, eu acho, né? Por não ter, por não acreditar. E aí é isso que causa às vezes sofrimento, porque às vezes ela vai estar ligada a algo que não existe, que não é, né? Até ela se dar conta disso, né? Eu acho que causa uma certa perturbação. Aí o papel da doutrina espírita é que vem justamente tirar uma venda dos olhos, né? Porque vai fazer justamente que a gente tenha uma consciência desse despertar de uma forma mais, dessa passagem, né? De uma forma com mais leveza, com mais entendimento. É, E o materialista, porque o materialista realmente ele vai dizer, ué, isso é um pesadelo, isso é um sonho, o que que é isso? Porque eu tô vendo o corpo ali, tô vendo exatamente. aqui, que fica muito confuso, vira um turbilhão dentro Tem dele. alguns que nem percebem, tem alguns que Pois nem é, não se percebem dão que já nem estão no conta, plano né? material. Não se dão nem conta. Por exemplo, eu estou lembrando aqui na casa espírita que eu frequento, então a gente faz um exercício de relativo à mediunidade logo no início, os 10 primeiros minutos, e teve um sábado que era uma freira. E ela virou pro coordenador da sala, que estava conversando com ela, e falou assim: Você não vai me dizer que eu morri de novo, não, né? Aí ele disse que tem horas que a gente não vai ficar brigando com o espírito, não, você morreu, não sei o quê, porque ela foi logo É, perguntando, né? Então, quer dizer, ela não estava tendo uhum, a consciência. Quando ele foi falar com ela já foi logo dizendo isso. E aí você tem que só acolher. Olha, você está vendo esses irmãos que estão à sua volta, eles vão lhe ajudar, eles vão fazer com que você possa descansar, repousar. Então ele usou uma outra tática, foi por um outro lado para que pudesse acolhê-la. Porque se ele fosse bater de frente com o pensamento dela, ele não ia fazer o que era necessário naquele momento. exatamente. Então a gente Porque não a vai o caridade tempo todo. está nesses momentos também, né, amiga? Sim, a gente não precisa ser o dono da Quando razão. E, você aliás, no momento da caridade, a é, gente não tem que ter razão de nada. A gente só tem que acolher, ouvir, trazer o espírito que está ali necessitado. A gente não vai ficar impondo nada. Ao contrário, a gente só, se for exato, necessário só escutar, a gente só escuta, porque eles estão ali em sofrimento. E isso realmente é caridade, exato, né? Então, a doutrina, ela vem exato. nesse sentido, de despertar as nossas consciências, a nossa mente. E que bom que nós estamos nesse caminho. Olha que presente que a gente tem, né? Porque a gente também Nossa, eu ficou me vendo sinto os muito relatos grata. desses espíritos, e é como foi colocado, né? E se fôssemos nós, e se fosse o nosso momento? O quanto que a gente já está desperto, o quanto que a gente já está preparado, o, como é que essa doutrina já reflete na gente na vivência? Porque todos eles tiveram uma vida como cada um de nós tem a nossa, né? E o que que a gente faz Exato. desse conhecimento que já nos chega? E quantos corações a gente já consegue aliviar? E ser o remédio da vida de alguém.
né? Então, o que que essa doutrina trouxe para a minha vida que eu já sei compartilhar? Né? Aí fica todas essas reflexões, mas, sobretudo, fica a gente ter essa consciência de que a doutrina realmente é um presente no nosso caminhar. Porque nos possibilita ter esse despertar, nos possibilita a gente se desfazer de um homem velho, nos possibilita olhar sempre com mais afinco, sempre com a vontade de perseverar, de prosseguir. Se cair, levanta, se cair, levanta, mas prossegue, o mestre está lá na frente, esperando a gente, espiritualidade toda que nos ama, está também nessa torcida, nessa vibração. Então, que a gente tenha esse a gente não fique olhando. Hoje de manhã eu estava pensando em umas coisas na minha vida. Eu disse assim: não vamos olhar para aquilo que está nos faltando, e sim agradecer por aquilo que já temos. E aí fez eu me tirar de uma sintonia que estava querendo me levar para um lado. Eu disse: não, peraí, mas eu não quero isso. Então, antes que eu fique pensando só no que está me faltando, não, agradece pelo que tu já tens, pelo que tu já conquistaste, e avança, e prossegue. Então, o que que é isso? É os nossos irmãos dizendo para mim: ei, minha filha, para com isso. Não vai para esse caminho, não. Volta para cá. Né? É só a Saia gente da abrir rota. uma janelinha, é só a gente abrir Justo. uma janelinha, não precisa abrir a janela inteira, é só você abrir uma frestinha e eles já vão conseguir emanar essa luz para a gente conseguir sair desse lugar, né? É isso mesmo. E a Isso sua é muito apresentação maravilhoso. tá muito boa, viu? Você está perfeita no papel. Ai, meu Deus, obrigada, amiga. Ter amigos é isso, nesses momentos, dando força. Bom, aí eu vou pular para a pergunta 10, porque as outras meio que vão falar da mesma sensação que a gente já estava falando. Aí na 10 ele pergunta, né? E quanto ao senhor, como se vê? Reconhece em si mesmo uma forma limitada, circunscrita, ainda que fluídica? Sente em si a presença de uma cabeça, um tronco, braços e pernas? Aí ele respondeu: o espírito, tendo conservado sua forma humana, conquanto sublimada, divinizada, possui certamente todos os membros de que fala. Sinto perfeitamente as pernas, as mãos e os dedos, porque podemos, por nossa vontade, aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou perto de vós e apertei a mão de todos os meus amigos sem que percebessem. Nossa fluidez pode estar por toda parte sem ocupar o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Nesse momento, então, suas mãos cruzadas e sobre elas estão as minhas, e digo-lhe que conta com a minha estima, que era em relação a Kardec. Meu corpo, no entanto, não ocupa espaço algum, a luz o atravessa, e o chamarieis um milagre, se vos fosse visível. Para os espíritos é a ação contínua de todos os instantes. A visão dos espíritos não guarda relação com a visão humana, mas da mesma forma como seus corpos não têm semelhança real, uma vez que tudo é transformado num conjunto e na sua essência. Então, ele começa a trazer aqui a percepção dele da sensação do corpo, que também tem relação com a condição moral de cada um, né? Essa percepção do corpo físico, que é ligado com o perispírito, até na nota que o autor faz essa referência, né? Então, isso também é uma condição individual de cada espírito, e o Sr. Sanson, ele relatou, e foi interessante porque também é uma comprovação, porque ele descreveu a situação, então também é uma forma de comprovação do que estava sendo perguntado, né? Então, todas as perguntas, por isso que eu estou gostando de usar essa palavra, né? Tudo é um elo, né? Todas as perguntas e as respostas fazem com que a gente chegue, através desse método que o Kardec instituiu, através, inclusive, de inspiração, né? De que a gente consiga comprovar, e essa comprovação nos fortalece ainda mais, né, a nossa fé. Aí a pergunta 11. Os espíritos não têm Bia, sexo? Hã? antes de você Oi, amor, continuar, desculpa, não vi a mãozinha. Pode falar. eu vou perguntar para você, mas pode ser para qualquer amigo aí que é de exatas, porque eu sou de humanas, acho que você também é, né? De Ah, eu humanas. sou de humanas.
Mas tudo Então, bem, vamos lá. quando o espírito fala que ele não ocupa nenhum espaço, eu achei isso difícil de entender, porque o que a gente aprende na escola é que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Que não tem lugar vazio, porque tem algo ali, naquele espaço ocupando, seja átomo, vento, sei lá, enfim. E aí, como é que seria isso para o espírito? Eu achei difícil de compreender. Um espírito que está aqui no ambiente, a gente não percebe se não tiver uma mediunidade extensiva, mas que ele não ocupa um espaço. Não foi isso que tu falou? Mais ou menos. Eu achei difícil. Se alguém conseguir aí entender e me explicar, agradeço. Eu não vou ter propriedade para te falar. Eu tenho a minha opinião, mas eu acho que não é o melhor momento para dar minha opinião. Eu acho que ninguém aqui tem, então vamos de Oh, opiniões e de pitacos. eu acho que ele quis Camila, eu dizer, acho que eu acho que a minha xará consegue essa daí, não? eu acho que ele quis dizer que ele não ocupa espaço físico, ele ocupa espaço fluídico, porque aqui entre nós a gente está mergulhado no fluido cósmico universal, que a gente não consegue ver. Eu acho que ele quis dizer isso, que ele não ocupa o espaço físico. Eu também penso isso. Perfeito. Eu fui É por aí porque também. é porque essa lei aí que a Mariana falou que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, é É para pensando no matéria, corpo né? no corpo material, né? Não é o corpo É, fluídico. eu penso assim também, mas eu não sou especialista, né? Não, não estudei a fundo. Mas eu acho que É, faz sentido isso que a gente está falando, lembremos também que existe a porque questão essa lei é física, né? do peso do perispírito, né? Então, tem a vibração, o peso do perispírito, que é o que vai determinar em qual nível ele estará, né? Da, da construção do mundo, né? Da obra divina como um todo. Então, nós podemos ter aí, projetando por essa forma, né? Quanto mais sutil, ele pode estar em um patamar muito mais elevado, e não necessariamente essa elevação significa distância. Nós temos muito essa impressão de distância física, né? Mas É se porque a gente está jogarmos pensando no material, né? Nossa impressão é exato. material. Então, imaginemos aí que dois corpos podem sim ocupar o mesmo espaço, Uhum. desde que em frequências diferentes, numa vibração diferente, numa constituição corporal, e aqui corpo a gente vai trazer aquela definição, né, que consta no livro dos Espíritos, que o perispírito ele é moldado a partir da matéria de cada órgão. Então, não existe na ciência aquela compreensão dos mundos paralelos, dos universos paralelos. Quem de nós pode dizer hoje em dia que isso é verdade e tampouco que não é verdade? Então, seria, por essas interpretações, seria possível sim, né? Como eles chamam, uma interpenetração, a depender da constituição do nível vibratório de cada ser. Pelo menos consigo jogar por esse prisma. E É, eu acho que faz sentido. a frase começa assim: nossa fluidez pode estar por toda parte sem ocupar o espaço. Uhum. Né? Então, ele está falando justamente dessa condição fluídica, né? Do espírito. É que eu, É, que eu achei que o que a Graça falou que tem sentido, né? Depende da. Não ocupa se for a mesma constituição, mas ele não estava mais, né? Materialmente. então, conseguimos todos concordar, né, nesse ponto. Cadê o povo de física? Hum. Mas se bem que a física seria a física terrena, né? A É, material. E aí é exato. uma coisa que extrapola, então acaba que É, sendo necessário quebrar paradigmas com esse pensamento mais amplo, né? sim. Bom, podemos Por favor. voltar? Então vamos lá. A 11 também achei aqui interessante, né? Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias ainda o senhor era um homem, em seu novo estado tem mais da natureza masculina que da feminina. Acontece o mesmo com um espírito que tenha deixado o seu corpo há muito tempo? Nós não temos que pertencer à natureza masculina ou à feminina. Os espíritos não se reproduzem.
Criou-os Deus conforme sua vontade. E se pelos seus desígnios maravilhosos quis que os espíritos reencarnassem na Terra, teve de incluir a reprodução das espécies através do macho e da fêmea. Mas percebeis, sem que seja necessária qualquer explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Para mim, essa pergunta, ela faz todo um sentido e nos mostra o adiantamento no lado espiritual, né? Aqui nós temos essa necessidade, até pelo que ele falou, da reprodução das espécies, que é uma forma de a gente passar pela experiência material, né? E dar oportunidades de outras espécies, inclusive, a nós, o homem, de nos reproduzirmos, né? E já lá, espiritualmente, não existe essa necessidade. Aí daqui, eu vou para 15. A pergunta 15 é assim: afirmou poder ler nosso pensamento. Seria possível que nos explicasse como ocorre essa transmissão de pensamento? E aí ele respondeu que é fácil. Para vos descrever ou explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos, seria necessário abrir para vós todo um arsenal de agentes novos, e isso não é fácil, ele falou no começo, tá? Eu falei errado, isso não é fácil. Porque ele teria que trazer elementos que nós não conhecemos, né? Porquanto vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência, tornai-vos bons e chegareis a tanto. Tendes atualmente apenas o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente, sereis mais tarde como nós. Esforçar-vos por bem, morrer para muito saber. A curiosidade, que é o estímulo do homem que faz uso da razão, há de vos conduzir com tranquilidade até a morte, reservando-vos a satisfação de todas as vossas curiosidades, passadas, presentes e futuras. Até lá responderei ainda que imperfeitamente a vossa pergunta. O ar que vos cerca, impalpável qual nós outros, carrega a marca de vosso pensamento. O sopro que exalais é, a bem dizer, a página escrita de vossos pensamentos, páginas que são lidas e comentadas pelos espíritos que vos cercam continuamente. São esses últimos mensageiros de uma telegrafia divina a qual nada escapa. Então, acho que ele usou uma metáfora aqui para explicar que seria como se fosse o ar que vai levando, né, esses pensamentos, né? Talvez algo parecido com as ondas do rádio, sei lá, algo meio nesse sentido, assim, já que a gente não tem condições de entender. É, Fluido E aí, cósmico universal. a Fernanda tá bem pontual. O André Luiz, ele tem um termo que eu gosto particularmente, eu aprecio quando ele usa, né? Ele fala em clima mental, atmosfera mental. Não vamos Lina, adentrar aqui. Clima mental, atmosfera clima. mental. Isso. Hum, Então, assim, não vamos adentrar no campo da física, até porque não temos propriedade para isso, na física, do magnetismo, mas vamos trazer para algo do nosso dia a dia. Nós que temos um pouquinho mais de sensibilidade, ou que nos conectamos um pouco mais a algumas pessoas que nos são mais caras, já perceberam que quando a gente se aproxima, a pessoa não precisa dizer uma única palavra. Tem momentos que a gente consegue perceber, a gente sente que aquela pessoa não está bem, ela não fala nada, ela não uhum, expressa nenhuma expressão. Na sua face a gente sabe. Intimamente é como se a gente conseguisse fazer a leitura do que vai no íntimo daquela pessoa, mas não é exatamente no íntimo, é naquela atmosfera, no ar que a cerca. E aqui vai da Fernanda, né? O fluido cósmico impregnado dos pensamentos e dos sentimentos, daquelas frequências que aquela pessoa
ela está vibrando, ela está emanando os seus pensamentos e aquilo ali vai impregnando o fluido em torno, o ar em torno. Para alguns Hum, médios que têm a propriedade de perceber esse campo, seja pela intuição, seja pelo sentimento, ou mesmo pelos caminhos da visão, né, da visão do espírito, podem chegar a vislumbrar até formas, né, as famosas formas pensamentos sendo moldadas a partir daqueles pensamentos que impregnam aquela atmosfera e elas realmente ganham a forma. O André Luiz, mais uma vez, ele traz, né, nas suas obras relatos a esse respeito, né, das formas, pensamentos, daquelas cenas que ocorrem que não são reais, assim, não têm uma vida própria, mas que elas existem por serem projeções do pensamento de alguém. Então, ele chega a relatar cenas, por exemplo, de crimes, de assassinato, sendo repetidas reiteradamente nessa atmosfera em torno da pessoa pelo pensamento, ela moldando aquilo e vivendo naquele campo. Então, é algo que realmente nos chama a atenção. é interessante. É, preciso estudar muito, Gra. Todos nós, Gente, mulheres, sobre esse assunto, não sei se vocês já leram mais nas obras da Ivone, aquela trilogia de romance dela, né? É o espírito que narra, acho que é Charles, acho que é isso. Ele fala que ele acessou aquelas informações, aquela história, né, que ele narra no livro, pela atmosfera do local. Que ele foi até o local onde aconteceram aqueles acontecimentos e ao entrar ali naqueles lugares, ao passar por aqueles lugares, é como se ele fosse acessando e vendo tudo que acontecia ali naquele ambiente, tudo que aconteceu naquele ambiente. E a história se desenrolasse diante dele, e aí foi assim que ele contou, né, as histórias do livro. E eu achei isso super interessante. Então deve ser mais ou menos isso também que acontece com o pensamento. A exato, o gente não, a pensamento gente não modelando. sabe, a gente não sabe como que é isso, assim, o processo disso acontecer, né? A gente não sabe Uhum. explicar como que isso acontece, mas a gente sabe, tem relatos, né? Nessas obras dessas coisas serem possíveis, né? Isso e é tão real Sim, como, por exemplo, aquele fato de nos sentirmos desconfortáveis ou muito bem ao frequentarmos determinados ambientes. Por quê? Porque toda aquela atmosfera está impregnada do pensamento, dos sentimentos daquelas pessoas que estão ali em torno, né? sim. É, se materialmente nós temos essas sensações, e espiritualmente isso deve ser muito mais sensível, né? Como você está dando exemplo, né? Bom, aí depois dessa pergunta, que encerra esse exemplo, vem uma comunicação, uma mensagem, né, de um espírito feita na Sociedade de Paris, relativa ao Sr. Sanson, né? Então, ele coloca aqui que a morte deste que agora vos ocupais foi de um homem justo, ou seja, acompanhada de calma e de esperança. Assim como um dia sucede naturalmente a aurora, a vida espiritual sucedeu para ele a vida terrestre sem abalos ou rupturas, sendo seu último suspiro exalado num hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos os que assim atravessam essa difícil passagem. Quão poucos, após as euforias e os desenganos da vida, percebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como um homem saudável que sofre uma mutilação após ter baleado, ainda sente a dor do membro que lhe foi amputado. A alma do homem que morre desprovido de fé ou esperança dilacera-se e estertora ao separar-se do corpo, precipitando-se inconsciente de si mesma no espaço. Rogai por essas almas perturbadas, rogai por todo aquele que sofre. A caridade não está restrita à humanidade visível, ela também socorre e consola os seres que povoam o espaço. Tendes a prova tocante disso
na tão inesperada conversão daquele espírito que se sensibilizou com preces espíritas feitas junto ao túmulo deste homem de bem, e fazeis bem em interrogar, pois que ele deseja fazer-vos progredir no caminho do bem. O amor não tem limites, preenche o espaço, dando e recebendo ininterruptamente suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita. Seu limite parece confundir-se com o céu e o espírito deslumbra-se com o magnífico espetáculo dessas duas vastidões. Assim é o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço, ele deve reunir a todos, encarnados e desencarnados, na mesma comunhão de caridade, operando a admirável fusão do que é finito e do que é eterno. Lindo, né? Essa mensagem é para fechar aqui, a do Sr. Sanson. O amor é que une a todos nós, né? E quão é importante a prece para todos, sejam encarnados ou desencarnados. Que lindo, Bom, Gi. alguém não é lindo? Eu achei também. Ai, por isso que eu quis ler ela inteira, porque É um Ah, poema. perfeito. traz um. Oi? É um poema. É um poema, exatamente. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi que tem umas mensagens ali, mas eu não sou tão experiente, aí eu não consegui ler e acho que nem vou conseguir fazer isso agora. Alguém quer falar? Alguém de lá quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa? Olha, Gi, sobre as mensagens, algumas é preferível que a T não leia, porque é da turma do fundão. Inclusive, eu estava lá em alguns Da quinta momentos, série C. Então tá bom, sendo então bem vamos para o senhor honesta. Jobar. Ai, mas só um minuto, Gi. O que que Tá, você me tá disse bom. que nós já batemos o nosso horário, certo? O Já? que que você Ah, eu não já? sei. Então, Então assim, é ó, assim. O que que eu você acho que a gente acha de pode continuar? prosseguir. Eu acho que sim, se você quiser. Para mim, tanto faz. Para mim, eu posso continuar, mas eu sei que às vezes as pessoas estão cansadas, querem descansar. Aí vocês que sabem. Se vocês quiserem, eu falo do senhor Jobar, que eu acho que vai ser menos, porque eu já comparo uma coisa com a outra. E aí tem o do Vans Durster, que eu não sei falar direito o nome dele. Ou se quiser, a semana que vem, eu posso dar prosseguimento. Pelo menos para mim, qualquer uma das duas opções. O que que vocês preferem, pessoal? Podem abrir o microfone, por gentileza. Ó, teve uma que falou que é a semana Por que mim, vem. Eu por Pra mim eu mim, continuava tanto semana que faz. vem. cansada, né, gente? A gente O tá Eu tô bem cansada. pessoal cansada. trabalha e estuda, né? Logo cedo. É, É, Pode ser assim, Gi? Tudo bem para pode, para vocês? mim, Para os sem problema. demais? Tá Então, ótimo, tá Sem ótimo. problema. Então, gente, desculpa foi se eu fui perfeito muito. hoje, Gi. Então, desculpa se talvez eu fui meio prolixa, mas é que eu fiquei com Não, foi receio de ótimo. escapar alguma Não, coisa, tá? foi ótima, foi E é Foi necessário. ótimo, importante. amiga. Ninguém tem pressa, é bem, bem devagarinho, tranquilo. muito, muito Então tá gostoso. E bom. a atmosfera é essa, né? De um papo entre o grupo que estiver aqui trazendo suas impressões, trazendo um pouquinho de cada coisa. Vai e vem, a gente vai recorrer a histórias pessoais, a histórias lidas nas obras espíritas. Tudo isso vai agregando e trazendo, né? Esse bate e volta bem descontraído. Muito obrigada, Ai, viu, obrigada, Gi? Grace. Você foi um Amei. apoio muito importante. Obrigada, viu? Adorei, meninas. Vocês me ajudaram muito. Todo esse, como a Grace falou, né? Toda essa atmosfera de auxílio, de ajuda, a gente sente, né? Você vê, mesmo distante fisicamente, a gente sente. Então, muito obrigada. Foi ótimo. Pois é, e hoje é um dia que particularmente eu necessitava mais, né, da compreensão, do auxílio de vocês. Vocês se fizeram presentes e que momento gostoso, muita gratidão, em especial a Gia, a todos vocês que estão aqui conosco, a quem vai assistir a gravação posteriormente, também deixa, né, seu rastro, sua marca na vibração, na energia, nos desejando coisas positivas, também coopera em algum nível. Tudo isso agrega. Muita gratidão a Sim. todos vocês.
E vamos para a nossa prece final. Gil, você quer fazer? Quer que alguém faça? Como você hoje você manda. Vai, tia. Eu preciso fazer para agradecer. Vamos lá, então. Vamos nos conectar com a espiritualidade maior, agradecer a Deus por esse momento, que num primeiro instante nos pareceu desafiador, mas que foi uma oportunidade sublime de estarmos juntos, conectados, unidos em amor, e que esse amor se reverbere por todo o planeta Terra, por todos os locais onde há sofrimento, que Deus esteja em cada cantinho levando esse amor. Aos nossos colegas que não puderam participar, que todos sejam abraçados. Aos nossos colegas, aos nossos companheiros que vão assistir à gravação, que todos sejam abraçados e envolvidos nesse amor. Que Jesus esteja na casa e no coração de cada um de nós, levando tudo aquilo que for necessário para que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana com muita luz, com muita energia positiva, e que nós possamos abrir a frestinha do nosso coração para que os nossos mentores estejam conosco e nos auxiliem em tudo aquilo que nós necessitarmos. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos acompanhe e nos permita ter uma noite de sono reparadora, para que nós possamos amanhã dar continuidade na nossa jornada. Gratidão hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Que assim Graças seja. a Deus. Boa noite, amigos. Boa Até noite.